Imagina acordar cedo, sair da sua casa para trabalhar e nunca mais voltar. Essa é a história do Vinícius dos Santos, jovem, casado, 26 anos, pai de um filho de 2 anos, que teve sua vida interrompida numa simples curva a caminho do serviço. Era 6h40 da manhã, quando o carro de Vinícius saiu da pista e capotou na GO 070, próximo a Itaberaí. O motivo: velocidade acima do permitido e pista molhada. O laudo apontou que ele tentou frear bruscamente numa curva que já é conhecida pelos moradores por seu alto índice de acidentes. Vinícius trabalhava como técnico de refrigeração, era conhecido pelos colegas por ser prestativo, brincalhão, mas naquela manhã ele saiu atrasado e quis tirar o tempo pisando um pouco mais fundo. A pressa é uma das maiores causas de acidente, porque ela transforma segundos em tragédias. Essa decisão custou a sua vida. Prazer, eu sou Joelson, sou técnico de segurança do trabalho e bombeiro civil. Sou esposo da Fúvia e pai da princesa Alice, e juntos conduzimos a Zabid, uma empresa especializada em gestão integrada e segurança do trabalho. E hoje o assunto não é apenas sobre dirigir, é sobre voltar para casa com segurança. O erro de Vinícius foi o mais comum do que parece. Poderia acelerar porque era cedo e a pista estava vazia. Aquela famosa frase, "eu conheço essa estrada". Segundo dados da PRF, mais de 90% dos acidentes nas rodovias federais são causados por falha humana, e boa parte deles começa com excesso de confiança. Talvez você também já tenha pensado nisso. Dá tempo sim. Eu passo nessa curva todo dia. O carro segura. A gente se acostuma com o caminho, com a rotina, e aí a tensão diminui. A confiança vira excesso, e o risco parece justo quando você acha que está tudo sob controle. Porque uma escolha impulsiva pode custar caro, e custou na escolha de Vinícius. E na sua função também pode custar, não só para você, mas para a equipe inteira. Direção defensiva é mais do que dirigir bem. É dirigir com consciência de que os outros podem não dirigir bem. A sua vida e a dos outros depende de como você reage a isso. A campanha Maio Amarelo completa 10 anos agora em 2023. Mas você sabe quais são as práticas realmente seguras para um trânsito melhor? Vem que eu vou te mostrar. A campanha nacional sobre conscientização e segurança do trânsito, Maio Amarelo, tem esse nome porque as placas de trânsito voltadas para chamar a atenção do motorista têm cor amarela. E em 2023, ano em que completa uma década, a campanha se mostra mais do que necessária. E para andar com segurança, nunca é demais lembrar de algumas regrinhas básicas. Primeira coisa, respeite as leis de trânsito. Segundo item, respeite os limites de velocidade de cada via que você estiver. Terceira coisa, sempre observe as condições da via. Quarto item, nunca dirija sob efeito de álcool. Nunca é demais dizer isso, mas vamos reforçar. Mesmo em alguns medicamentos também, tome cuidado na hora de dirigir. E claro, número 5, use o cinto de segurança. Hoje nós vamos sair da teoria e vir direto para a prática. Roberto Manzini, instrutor de pilotagem há mais de 25 anos, vai ser o nosso guia e vai nos mostrar como dirigir de forma mais segura.
Quando você vai começar a dirigir, pegar teu carro, tem duas recomendações. A primeira é um checklist do carro parado. Você dá uma volta e olha, se não tem um pneu murcho, uma lanterna quebrada, alguma coisa assim. E a segunda recomendação é de segurança pessoal. Você só vai abrir a sua porta quando chegar próximo do teu carro. E outra, um clique só para abrir só a tua porta, você não vai abrir todas as portas. Entrou no carro, você vai ajustar a sua posição. Alguém pode ter dirigido, então o que eu vou fazer? Para mim, eu gosto do carro, banco mais baixo. Você simula, esse carro é automático, simula que está pisando na embreagem e olha, minha perna ainda tem um ângulo, ela está semi-flexionada. Então essa distância está boa para dirigir. A outra coisa, eu tenho de preferência um carro que tenha regulagem de altura, profundidade. Volante, eu vou usar um gabarito aqui, ó, meu punho no alto do volante. Essa distância eu consigo virar para a esquerda e para a direita sem sair do banco, fico apoiado. Com isso eu vou respirar melhor. Quanto mais oxigênio, mais atenção, mais agilidade. E todos os comandos estão aqui, mudança de marcha, som, tudo aqui na minha mão, sabe? Com isso, eu acerto o retrovisor elétrico, o central, tudo ok, daí eu posso ir embora. Antes de sair com o carro, eu tenho mais um cheque fácil de fazer. Cinto de segurança. Vai colocar o cinto, ele tem que ficar um abraço que te segure no banco, tá? Ajustou. Outra coisa, olha para ver se todo mundo está de cinto. Tem carro que tem alarme no painel, que tem algum passageiro sem cinto, mas a responsabilidade é tua como condutor. Se seu carro não espelha o celular, a melhor posição é um suporte aqui, ó. Por quê? Você já tem esta coluna, que é um ponto que prejudica a tua visão. Então aqui ele vai atrapalhar muito menos. Se você colocar no centro do painel, você não enxerga uma bicicleta, um pedestre. E é claro, teu vidro fechado, dificilmente o cara vai quebrar e colocar a mão aqui. Ele fica protegido até pelo ângulo do retrovisor externo. Você só aciona o botão, não para ligar o carro, mas para ligar o painel. E vai olhar o painel. Normalmente ele faz um check, vai acender todas as luzes, tá ok? Tá, você deu na partida, só pode ficar o quê? Luz verde. Se ficar luz vermelha, por exemplo, a gente sem cinto, ó lá, ele já está avisando que tem alguém sem cinto. E algumas luzes vermelhas, como por exemplo, freio de estacionamento. É óbvio, né, que é para avisar que você não tem que sair com o freio de estacionamento acionado. E já começa aquela parte de prevenção, né? Eu estou nesta faixa, eu tenho que responder uma pergunta. Se esse carro não sair, eu consigo ir para o lado esquerdo, lado direito, sem dar marcha ré? Então eu estou numa distância segura. Essa é a distância segura, então? Sabe? Aqui eu saio para a esquerda ou para a direita sem precisar usar marcha ré. Mais próximo, eu vou ter que usar ré. Aí meu tempo de reação começa a prejudicar tudo. E vai aumentando a velocidade, é óbvio que eu vou controlando essa distância, né? E aqui olhando, esse ônibus já começou a dar seta. Ele vai cruzar, não vou discutir se está certo ou não, mas ele vai ter que cruzar. O que eu faço? Tira um pouquinho o pé do acelerador, não entra em conflito. Deixa ele ir, porque se você não fizer isso, você vai ser obrigado a frear, vai atrapalhar, interrompe o fluxo. Não adiantou para você? Não. E você desgastou mais o carro e o trânsito não melhorou? E aumenta o consumo. Toda vez que eu freio, eu tenho que acelerar mais para sair, entendeu? Então é uma coisa também que não é ecológica. O ecológico é você dirigir suave no acelerador. Como aqui, olha, eu de longe já vi que o semáforo estava fechando. Eu já venho reduzindo a velocidade gradativamente, dá tempo de eu olhar no retrovisor se não tem um carro muito próximo, entendeu? Aí o cara cortou ali, o problema é dele, eu vou deixar a minha distância de segurança. Tá a mesma distância que você falou há pouco, né? E aqui, como eu sei que vem muito moto na faixa do meio, eu já deixo um pouco do lado esquerdo, que é para deixar livre para moto. Bacana. Existe alguma regra clara, específica sobre como a gente deve se comportar em relação às motos? Eu sei que em algumas faixas na cidade já tem o espacinho deles lá na frente, mas como é que é a regra que no final do dia, nos corredores? Nos corredores, assim, é você deixar um espaço para eles, né? Nós estamos na faixa 1. Ele pode passar entre a faixa 1 e a 2, porque daí você está controlando. É que às vezes quem está na faixa 2 fica numa situação ruim, porque vem moto à esquerda dele e à direita. Aí complica, entendeu? Manzini, e no dia de chuva? Eu sei que hoje está maior sol. Quais são duas dicas assim simples para a gente poder se sair melhor? Eu sei que antecipar a frenagem pode ser uma boa coisa, né? Choveu,
você tem que mudar o teu jeito de guiar, não adianta. Não é a mesma velocidade que você vai colocar no seco. Então fala, mas se é uma rodovia, eu estou a 100 por hora, quanto eu venho? Não dá para você determinar, você tem que começar a sentir seu carro, porque você não sabe o volume de água, não sabe as condições dos seus pneus, está escurecendo, você não enxergou uma poça d'água, aí é uma possibilidade até de aquaplanar, entendeu? Exatamente. A outra coisa é sinalizar sempre. Olha aqui, ó, o pedestre, veja, ele não tem calçada. Ele reduz a velocidade e passa longe, o cara está distraído ali, você não sabe se ele vai pegar um buraco, tropicar e cair na sua frente. Não adianta, o trânsito está parado, reduz, deixa um espaço para ele, foi exatamente o que nós fizemos, viu? Sim. Deslocamos o carro. Deixou seguro para ele, ele. E para você também, né? Não tomar um susto do nada, de repente. Então, são coisas fáceis de você fazer, que melhora o fluxo, se cansa menos e o risco cai bastante. E essa coisa de dirigir pelo outro, né? Tentar ler o que o outro está fazendo, dirigir em grupo, né? De certa forma. Eu acho que isso é bastante importante, né? Não só fazer o seu certo, mas também tentar ver a harmonização da coisa. Como é que meu amiguinho aqui, meu vizinho tá dirigindo? Olha só, essa pessoa errou, ela saiu da extrema direita cruzando todas as faixas. É perigoso, mas não adianta, você não vou ensinar código de trânsito para ele, eu vou me cuidar, tiro o pé do acelerador e deixo a pessoa embora. Então você tem que, não é arriscar, é você administrar, olhar, por quê? Existe um tempo, enquanto o semáforo está vermelho, no sentido oposto, ele vai estar verde, ele vai estar amarelo e ele só entra no verde para nós quando entrou no vermelho na transversal. Sim. Então você tem que aproveitar esse tempo. Mas é sempre, tá vendo o semáforo, tem um carro muito próximo, começa a gerenciar, vai tirando o pé do acelerador, sabe? Ou então acelera mais. Regra de ultrapassagem na cidade e na estrada é a mesma coisa? A regra é a mesma, você só pode ultrapassar em local permitido, é faixas seccionadas, né? Faixa contínua não pode, amarela pior ainda, porque é trânsito em sentido oposto. A diferença é que normalmente numa rodovia você tem uma velocidade média maior, né? Então a ultrapassagem tem que ser muito bem negociada. Por quê? Quando você está numa faixa, numa mão dupla, todas as vezes que eu estou ultrapassando, eu estou na contramão. E a contramão eu tenho que ficar o menor tempo possível. Olha aqui, ó a situação do amarelo, tá vendo? Eu tô vendo, tô longe, deu tempo de parar. Sim. Tá vendo? Não precisei avançar. Mas é uma questão de você estar controlando tudo. E aqui, nós vamos falar, olha, eu tô na faixa do meio, normalmente é a faixa mais segura, porém tem um caminhão na minha frente. O que eu vou fazer? Vou esperar sair, começou o movimento, seta, e vou sair fora desse caminhão. Por quê? Porque ele está dificultando a minha visão. Eu não enxergo o que tem à frente, fica difícil de controlar. E não é seguro, mesmo numa estrada, eventualmente, você ficar atrás de caminhões, né? Não, pode cair uma carga. Exato. Então aqui, uma acelerada, você usa o motor, ó. Sabe, é um ponto de conflito, tira o pé, deixa ele embora. Então uma coisa, visão, tá começando a ficar ruim aqui. Por quê? Porque nós pegamos um pouquinho de água, não sei o que. É a hora que você tem que ter manutenção preventiva. Olha, o sistema de esguicho tem que estar funcionando bem. Tá vendo? Pra quê? Olha como melhorou a nossa visão. Se você está com uma palheta de limpador ruim, sem água no sistema, você não vai enxergar direito. Não enxerga direito, a probabilidade de acidente aumentou. Então aqui é um ponto que você tem que ter mais atenção. Por quê? Eles estão reformando as vias e está sinalizado somente uma faixa. Eu sei que eu estou no central, mas eu estou olhando, porque às vezes a pessoa que está na minha frente pode perder a referência, se está mais à esquerda ou mais à direita. Mas aqui, olha, eu estou cuidando, vamos dizer, de um tudo, né? Eu estou olhando o carro à esquerda, o carro à direita, sabe? Vendo que tem uma saída, por exemplo, esse carro diminuiu muito a velocidade. Por quê? Olha lá na frente, tem um carro do CT, pode ter algum problema, eu já venho tirando o pé do acelerador. Exatamente. A gente está com uma via de limite de 60 por hora, né? A gente não precisa chegar a 60 por hora. E aqui tem aqui para piorar, né? Você sai de 60 e cai para 50. Já reduz. Daqui para frente já é 50 e tem um radar aqui. Atenção! Esse é o top 5 princípios da direção defensiva. Conhecer e respeitar as leis de trânsito, manter distância segura, estar atento a tudo o tempo todo, manter o veículo em boas condições, agir com responsabilidade e calma. Beleza,
A teoria está clara. E na prática, o que realmente eu preciso fazer? Direção defensiva é atitude e não decoreba. Vou te passar agora um passo a passo simples, para você não esquecer na próxima saída. Primeiro, planeje a rota, consulte as condições, tráfego, obras, previsão do tempo. Um trajeto alternativo com 10 minutos a mais é sempre melhor do que uma pressa que pode custar mais. Segundo, saia com tempo de sobra. A pressa é inimiga da atenção. Se a viagem faz parte do seu dia de trabalho, considere uma margem extra para imprevistos. Terceiro, ajuste a velocidade à condição da via. Isso significa reduzir quando a pista estiver molhada, com pouca visibilidade ou com trânsito intenso. Velocidade adequada aumenta muito sua margem de reação. Quarto, mantenha a distância de segurança, aquela regra prática dos 2 segundos. Em condições ideais, em chuva, dobre essa distância. Em estrada de alta velocidade, aumente mais ainda. Quinto, faça uma checagem rápida antes de sair. Pneus, luzes, freios, níveis de óleo e água. Um carro em bom estado é contrário ao risco. Sexto, use os espelhos e cheque pontos cegos com frequência. Olhar é quase metade da prevenção. Use o retrovisor interno e os laterais sempre que for mudar de faixa ou frear bruscamente. Sétimo, evite distrações. Celular no modo avião ou em um suporte. Conversas que desviem sua atenção e ajuste de som só quando parado. Oitavo, se estiver cansado, pare. Uma cochilada de 20 minutos em um posto vale mais do que dirigir com a atenção comprometida. Nono, mantenha a postura calma. Respire, pense no objetivo. Voltar para casa. A pressa momentânea não vale uma vida. Cada item parece simples, porque é. O desafio é transformar essa lista em hábito. Hábito se constrói repetindo e não esperando o momento certo. Existe uma camada legal que também protege sua vida: as leis de trânsito. As regras existem para reduzir o risco. Não estamos aqui só para falar de multas. Conhecer as principais consequências ajuda a entender, porque seguir as normas é responsabilidade profissional. Em termos práticos, algumas consequências comuns de infrações: multa, pontuação no CNH e, dependendo da gravidade ou da reincidência, suspensão do direito de dirigir. Em acidentes com lesão ou morte pode haver, além disso, responsabilização civil e até criminal, dependendo das circunstâncias, ou seja, a decisão que você toma no volante pode ter impacto na sua carreira, no seu bolso e até na sua liberdade, mas, sobretudo, na vida de alguém. Se você dirige a serviço, faça questão de seguir as regras da empresa: rotas programadas, limites de velocidades definidos, pausas obrigatórias. Muitas empresas têm políticas internas de segurança que, além de proteger você, reduzem riscos trabalhistas para todos. Cumprir a lei é proteger a si mesmo, a sua equipe e a empresa.
Vamos ver o que fazer quando a condição muda. Essas são situações que mais pegam motoristas despreparados. E a maioria tem respostas simples. Chuva. Quando a pista está molhada, reduza a velocidade imediatamente e aumente a distância. Evite manobras bruscas. Se sentir a aquaplanagem, o carro deslizando sobre a água, não pise no freio com força. Alivie o acelerador, segure firme o volante e permita que o veículo desacelere naturalmente até recuperar a aderência. Vai lá, neblina. Neblina. Na neblina, ligue luzes de neblina e diminua muito a velocidade. Use a referência das faixas e fique atento à sinalização. Evite ultrapassagens. Se a visibilidade ficar crítica, pare em local seguro até a condição melhorar. Estrada de terra. Em estrada de chão, reduza ao máximo. Use marchas mais baixas e evite frenagens bruscas. Mantenha a velocidade constante nas partes escorregadias e aumente a distância para o veículo da frente. Se for fazer curva, faça em arco longo e sem cortar caminho. Ultrapassagem. Só ultrapasse quando tiver 100% de certeza de visibilidade e espaço. Nunca ultrapasse em curvas, em faixa contínua ou em locais sinalizados como proibidos. Lembre-se, a pressa na ultrapassagem pode causar colisão frontal, a mais letal de todas. Esse é o Joaquim Prudêncio. E esse é o seu amuleto da sorte. Prudêncio não vai a lugar algum sem seu amuleto. Todos os dias, logo cedo, Prudêncio se ajeita em seu carro para ir trabalhar. Sempre use o cinto de segurança e peça aos passageiros para usá-los também. Sente-se e posicione as mãos adequadamente para não comprometer o campo de visão ou provocar tensões musculares. A jornada é longa. Joaquim liga o rádio para ouvir as principais notícias do dia. Prudêncio acha que o trânsito está cada vez mais perigoso. Mas ele precisa seguir. Dirigir é uma tarefa que não permite distrações. Elas podem alterar o tempo de reação do condutor e interferir no tempo de frenagem. Joaquim Prudêncio trabalha muito e dorme pouco. A fadiga, o uso de bebidas alcoólicas e de alguns medicamentos podem comprometer a capacidade do condutor.
está sempre atrasado, viu? Apressado. Conheça as leis de trânsito e respeite sempre a sinalização. Mantenha sempre uma distância segura dos carros, ciclistas e pedestres ao seu redor. Você deve enxergar os pneus do veículo da frente tocando o chão. Assim, é possível prever algumas ações de quem divide o trânsito com você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos acidentes de trânsito é provocada por negligência, imprudência e imperícia. Sempre correndo contra o tempo. E essa é a desculpa que Prudêncio usa para não dar a devida atenção aos alertas do carro. E por isso, às vezes, quando ele mais precisa, o carro o deixa na mão. Realize a manutenção com regularidade e não ignore os sinais que o veículo emitir. Condições adversas como luz, tempo e conservação da pista podem exigir cuidados redobrados ao volante. Como todo motorista, em algum momento do dia, Joaquim Prudêncio é também pedestre. E um dia desses, distraído, atrasado, apressado como sempre. Prudêncio! Quase, rapaz! Por serem mais frágeis no trânsito, os condutores devem dar toda a atenção e preferência aos pedestres, especialmente às crianças, idosos e deficientes. Naquele dia, Prudêncio quis celebrar. Ligou para todos os amigos, para toda a família. Não se cansava de repetir a história do dia em que o amuleto da sorte salvou a sua vida. Quem atua no cotidiano com direção enfrenta pressões, prazos a cumprir, metas, demanda de clientes. Esses fatores aumentam a chance de erro, mas existe uma linha clara entre cumprir suas funções e arriscar. Como profissional, suas escolhas importam. Quando você prioriza descanso, planejamento e atenção, está protegendo sua vida, sua família e a reputação da empresa. Faça a escolha certa. Gira e puxa o freio de mão. Aí, ó. Solta o freio de mão. Acelera. Pessoal, muita gente morre de medo da onça, das cobras, dos bichos da selva. Mas sobreviver na área urbana está cada vez mais difícil. E hoje eu quero abordar com vocês um pouco de segurança pessoal. Hoje vou falar especificamente de direção defensiva, evasiva e contra emboscada. Aqui vai a primeira dica.
Quando você estiver saindo da sua garagem, antes de mais nada, tem câmera, olhe as câmeras da sua TV. Olhe se tem alguém perto da sua rua. Antes de sair, deixa o carro ligado, pronto. Quando abrir o portão, ele acabou de abrir o portão, você já se prepara para sair. E saia logo. Está chegando em casa, procure pegar o lado esquerdo, o contrário da sua garagem. Ou seja, fica mais fácil para entrar na garagem e você tem a possibilidade de uma fuga. Outra dica, quando você estiver dirigindo, fique muito atento. Atento a tudo. Eu vejo nos sinais as pessoas parando e olhando para o seu celular e totalmente distraídos. Uma presa fácil. É mais fácil outro humano te agredir do que mesmo as serpentes da selva. Terceira dica, não exponha suas coisas. Se o seu carro não tem um isso-filme escuro o suficiente para não ver quem está dentro, não deixe sua bolsa no banco, coloque no chão do seu carro. Tire tudo de grandes valores, coisas que chamem a atenção, de cima dos bancos, atrás principalmente. Eu já presenciei, infelizmente, um agressor no sinal parado, puxar o vidro, quebrar e puxar o vidro de uma passageira ou de um motorista e pegar a bolsa dela que estava no banco. Ou seja, a bolsa estivesse na parte de baixo do piso do carro, com certeza ele não teria visto no sinal anterior e não iria abordar essa vítima no próximo sinal ou parada no trânsito. Você se expondo o menos possível no sinal, você economiza combustível, você polui menos o ar e principalmente não estraga o seu carro. Então, fique o menos possível parado no sinal. Lá atrás, começa a diminuir cada vez mais e chega no sinal, ele quase já abriu para você. Quarta dica, aonde você parar, procure parar e descer imediatamente do carro. Não fique dentro do seu carro parado no meio do nada. Ou seja, para e começa a resolver o problema dentro do seu carro. Se está no shopping, mesmo no estacionamento, veja esses furgões principalmente. Não pare do lado do furgão. Alguém pode abrir o furgão e te abordar na janela do seu carro. Tem casos desse tipo. Procure sair do seu carro o mais rápido possível e vá para dentro do shopping. Quando você for abordar o seu carro, não espere chegar do lado do carro para acionar a abertura da porta. Vai chegando, toca a abertura, já abre a porta, fecha e trava o seu carro. Dá a partida e começa a sair. Quinta dica, procure dirigir dentro das limitações de velocidade da sua rua, ande na velocidade exata, máxima. Procure, principalmente as grandes vias de grande velocidade, procure não andar lento demais. Mesmo porque a legislação brasileira diz que você não pode andar menos da metade da velocidade máxima da via que você está. Então, ande na velocidade máxima, lógico, com segurança. E se é à noite, não dê chance. É como no meio do mar. Os tubarões vão em cima da presa que é mais lenta. A foca que está nadando com dificuldade, o filhotinho. Então não é muito diferente da sobrevivência urbana. Se preocupe e está muito atento. E está dirigindo um pouco mais elétrico, principalmente à noite. Mais atento e rápido. Não fique andando, passeando como se fosse um domingo de manhã no parque com um monte de pessoas te vendo. Tem pouca gente, maior o seu risco. Está muito escuro, maior o seu risco. Está a pouca velocidade, maior o seu risco. Se você está desatento, é risco completo. No Brasil, você vai encontrar vários cursos de direção. Agora, nós vamos abordar algumas ações de um curso de direção defensiva, evasiva e contra-emboscada. Vocês vão adorar, vejam essas imagens sensacionais. Me identifiquei emboscada à frente. Faço 180, o carro é automático, já acelero saindo em zigue-zague. Porque o seu carro, se fosse balístico, 5 disparos no mesmo buraco ele suporta. Carro em movimento nunca vai pegar 5 tiros no mesmo buraco. Ok? Tranquilo? Então eu vou fazer o 180 agora, a manobra. 2 mãos no volante. Olha para minha perna direita. Tira o pé do freio, tira o pé do freio. Não existe pé no freio. Ok. Então como se eu estivesse acelerando. Quando eu falar vai, joga essa perna para trás. Essa vem para cá. Ó, desce mais a mão aqui. Com licença. Ó, essa vem para cá e essa vem para cá. Ok? Vamos trabalhar só, isso por enquanto. Okay. Joga a perna para trás e faz a troca de mão. Vai! Isso, de novo. Vai! De novo. Vai! Agora, vamos fazer o giro. Fecha a mão.
gira, gira. Ela, não. Vai ver que ela abre sozinha. Fecha a mão. Ela vai girar, vai abrir sozinha. Gira, gira, ó, até aqui em cima. Por que isso aqui é importante? Quando eu acabar de fazer, vou fazer a retomada, vou desfazer a direção. Desfaz, ó, já desfiz, ó, já assumi a direção, né, carro automático, já tá no D. Só acelerar e ir embora. Ok, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vai! Não, isso, ó. Olha o que o senhor fez. Jogou ali um pouquinho pra cá, depois foi frear pra cá. Ok. Na velocidade, pista instável, pode capotar. Duas mãos volante. Melhor. Duas mãos volante. Vai! Isso, de novo. Aí. Aí. Vai! Só isso. Podemos fazer? É só de velocidade, não pisa no freio. Acelera. 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 Gira e puxa o freio de mão. Aí, ó. Solta o freio de mão. Acelera. Acabou. É automático. Isso. É isso aí. Só praticar. Fez a série elétrica aí, né? Certo, chefe? Show. Vamos fazer depois de ré, né? Vamos. Vou começar a passar aqui pra você começar a ver como é que é. Aí, Vinícius não era um criminoso, nem um barbeiro, era apenas um cara comum, com um trabalho, uma rotina, uma família, como eu e você. E ele cometeu apenas um erro, e isso custou a sua vida. A direção defensiva não é sobre você ser o melhor motorista do mundo, é sobre você voltar para casa e garantir que os outros também voltem. Eu espero que essa história e essas dicas façam parte do seu dia a dia daqui para frente. Dirigir com atenção e responsabilidade não é só uma obrigação profissional, é um compromisso com a vida. Cuide de você, cuide dos outros. Nos vemos no trabalho com saúde e responsabilidade. E com a certeza que sua vida vem sempre em primeiro lugar. ó.